Olá, sejam bem-vindos ao site refisdacrise.com.br. Neste vídeo nós vamos continuar aquele vídeo anterior que trata especialmente sobre o parcelamento ordinário, parcelamento comum previsto na Lei 10.522 de 2002. Vamos falar agora a respeito das vedações a esse parcelamento ordinário e do parcelamento simplificado. Então, nos termos do artigo 14 da Lei 10.522 de 2002, alguns débitos não são passíveis de parcelamento. E nós destacamos aqui aqueles débitos retidos pela fonte pagadora. Por exemplo, no caso de imposto de renda retido na fonte, principalmente no caso daquelas contribuições descontadas dos empregados, que não podiam ser objeto de parcelamento em nenhuma situação. Também foi trazida pela Lei 11.941 a vedação de parcelamento para tributo, enquanto não integralmente pago o parcelamento anterior relativo ao mesmo tributo ou exação. Então, exemplificando, uma empresa que está parcelando COFINS, ela não pode, pela letra rígida do artigo 14, numa primeira leitura, parcelar um outro débito de COFINS. Então, isso é o que está disposto cruamente no artigo 14. No entanto, para os débitos até R$500 mil, isso está lá no artigo 14C da Lei 10.522 e no artigo 27 da Lei da Portaria 15 da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que pode ser concedido um parcelamento simplificado para os débitos até R$500 mil. Aí vem uma observação bastante importante que consta lá nos artigos 29 a 32 da mencionada portaria 15. Parcelamento simplificado não significa parcelamento ordinário. O parcelamento simplificado, na verdade, é uma modalidade especial de parcelamento ordinário, que, como falei, abrange os débitos até R$500 mil. Então podem ser parcelados. Um débito de contribuição de empregado, por exemplo, até R$500 mil, pode entrar no parcelamento simplificado. Valendo dizer que esses R$500 mil abrange o principal, multa, juros e encargos. Tá? Todos os valores, não só o principal, para aferição desse valor de R$500 mil. Ainda dentro do parcelamento da Lei 10.522, houve uma inovação trazida pela portaria 15, da possibilidade de dividir aqueles tributos que são divididos em cotas, como por exemplo o imposto de renda pessoa física e o ITR. O contribuinte que fizer a declaração dele em abril de imposto de renda, ele tem a possibilidade de parcelar isso em algumas cotas, imposto de renda pessoa física. A legislação nova permite que ele divida em mais de 6, 7, 8 vezes. Ele pode parcelar em até 60 meses. Isso está regulamentado no artigo 10 da portaria 15, para onde nós remetemos para vocês aí. Onde parcelar esse parcelamento simplificado? De acordo com a legislação, nós temos o artigo 15, 5º da portaria, que deve ser solicitado o parcelamento na Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte, ou, se o débito estiver na Procuradoria, na PGFN responsável pela cobrança. E aqui é importante a gente estabelecer o marco divisor entre a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria. O que divide um débito na Receita ou na Procuradoria é a inscrição do débito em dívida ativa. Enquanto não inscrito em dívida ativa, o órgão responsável é a Receita Federal. Uma vez inscrito em dívida ativa, o débito passa a ser administrado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A primeira parcela, uma vez solicitado o parcelamento, é fundamental que haja o pagamento da primeira parcela. Sem isso não haverá deferimento do parcelamento. Ou seja, não é assim, você pede o parcelamento e aguarda uma resposta. Não. O contribuinte é obrigado a antecipar essa primeira parcela já, até porque o pagamento na guia DARF ou na guia GPS é um dos documentos exigidos que constam lá no artigo 6º da portaria número 15 da Receita e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Um último ponto que é importante nós traçarmos se refere ao reparcelamento. É cabível o reparcelamento de débitos
ainda que o parcelamento esteja ativo. Ou seja, contribuinte que já pagou 12 parcelas, ele pode pedir um novo parcelamento, prorrogando aí para mais 60 meses. Ele pode fazer isso. Também é admitido pedir o reparcelamento quando o parcelamento foi rescindido por falta de pagamento ou por falta de garantia. Enfim, depende aí do caso. Essas hipóteses de reparcelamento nós encontramos no artigo 26 da Portaria Conjunta número 15. Artigo 26 expõe que será admitido o reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluído novos débitos. Então, o contribuinte, por exemplo, ele parcelou COFINS, vamos supor aqui, de 2009. Em 2010 ele também entra, por algum motivo, tem débitos. Pela legislação, ele não pode fazer um novo parcelamento de COFINS, mas ele pode, por outro lado, fazer um reparcelamento, incluindo aqueles débitos até então parcelados e esses novos parcelamentos. De acordo com o parágrafo 1º desse artigo 26, fala-se apenas que, nesse caso de reparcelamento, a primeira parcela tem que corresponder a 10% do total dos débitos consolidados ou 20% do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de reparcelamento anterior. E esse reparcelamento anterior, de acordo com o parágrafo 1º do mesmo artigo 26, fala que tem que ser considerado separadamente débito da Receita Federal e débito da Procuradoria. Então essas seriam as considerações básicas, gerais, a respeito do chamado parcelamento ordinário previsto na Lei 10.522 de 2002, regulamentado recentemente pela Portaria Conjunta número 15 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil.